Muito bem, nós vamos começar agora mais uma aula dando exemplos do movimento, da dinâmica da massa pontual. Eu vou começar com um exemplo interessante. Sabe quando você está dentro de um elevador e você sente uns comportamentos estranhos quando ele começa, quando ele termina o movimento, né? Normalmente, se ele sobe constantemente, a gente não consegue identificar muita coisa. Às vezes você fala, será que o elevador está indo, não é? Muito bem, então nós vamos considerar agora o elevador e o frio na barriga. E para isso, nós vamos pegar um indivíduo que tem sentimentos e que tem face, que ele pode mostrar surpresas ou não, e está dentro de um elevador. A gente sempre pode adotar um sentido dos eixos positivo ou negativo. Eu vou adotar o sentido para baixo positivo, às vezes eu vou adotar para cima positivo, porque para baixo é a tendência natural de um elevador. Por quê? Porque nesse espaço aqui existe uma ação externa importante, que é o campo gravitacional. Então existe aqui uma aceleração da gravidade, queira eu ou não, ela existe, está aí. E o que pode acontecer para esse elevador? Bom, esse elevador pode estar subindo ou descendo. E ele pode ter, então, movimento uniforme para cima e para baixo, mas ele pode ter uma aceleração para cima ou uma aceleração para baixo. Essas são as duas coisas que podem acontecer com o elevador, né? Ele pode subir e descer e pode ter aceleração para cima e para baixo. Muito bem. Quem que é o objeto de estudo aqui? Obviamente, quem que age sobre o rapazinho que está dentro do elevador? Bom, nós temos a ação da gravidade, você não pode tirar essa, ela está em tudo. E aí você tem o chão do elevador fazendo uma força sobre ele. Então, se eu isolar o bonequinho aqui agora, como eu falei para vocês que nós devemos fazer, se eu isolar o bonequinho, né, eu tenho sobre ele, na verdade, duas forças importantes. Eu tenho, e aqui tem o chão do elevador, né? Eu tenho para cima uma força, que é a força feita pelo elevador sobre o indivíduo, que normalmente nós chamamos da força normal. Essa é uma reação do elevador sobre a ação dele sobre o chão do elevador. Então nós temos essa, que eu vou, para melhorar aqui a situação e usar melhor o espaço, eu vou dizer que tem uma força aqui para cima, que é a força do chão do elevador sobre ele. E eu tenho uma segunda força, né? Veja que eu estou pondo tudo num ponto, que é o peso dele, tá certo? Isso é feito pela Terra, é feito pelo campo gravitacional sobre ele. Essas são as duas forças que eu tenho sobre ele. Portanto, a força total tem que ser o resultado dessas. Se eu olhar a força total que age sobre esse indivíduo dentro do elevador, ela é quem vai causar aceleração. Não existem outras capazes de mudar o estado de movimento, levar ele para cima e para baixo. Obviamente, se ele subir, é porque essa força tem que de alguma maneira vencer essa que vai para baixo, tá certo? Mas o resultado total das forças, da maneira que eu escrevi aqui, é exatamente o peso dele, mg, menos a força normal. Esse é o resultado que eu tenho aí das forças. E isso, obviamente, isolei o corpo, aqui estão todas as forças. Segundo Newton, isso tem que ser igual a massa vezes aceleração. E essa aceleração, ela pode ser de várias formas, né? Essa é uma aceleração que pode levar o corpo a subir, levar o corpo a subir e desacelerar, diminuindo velocidade, pode levar o corpo a descer, diminuindo velocidade, pode levar o corpo a subir, acelerando, aumentando a velocidade para cima, ou pode levar o corpo para baixo, acelerando também a velocidade. São nesses momentos de aceleração que vai acontecer a sensação, né, do frio na barriga, né? Ou quando ele sai ou quando ele chega em algum lugar, que aí ele tem que sair do movimento e parar. Aí você sente tudo isso. Muito bem, vamos então analisar, considerar essa situação e vamos analisar o que pode ocorrer em determinadas situações. A primeira coisa que pode acontecer é o seguinte: a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, de alguma maneira, eu levei a uma situação de equilíbrio novamente, embora o corpo possa estar se deslocando com velocidade uniforme. Então, nesse caso aqui, nós costumamos dizer que eu continuo num equilíbrio.
Ele está num estado de movimento onde as forças se cancelaram e, obviamente, se A é zero, você vê claramente que a força feita pelo elevador sobre o rapaz que está dentro é mg, é igual ao seu peso. Então, a força simplesmente cancelou o peso, né? A força que ele está sentindo o chão do elevador, mas simplesmente a força que a gravidade faz sobre ele e que se não existisse o elevador ele cairia, é balanceada pela força com que o chão faz. Então, tudo se passa como se ele estivesse no chão sem elevador. E ele é incapaz, nesse caso, de identificar se há ou não um movimento. Né? É aquela situação que você está subindo ou descendo e você fala, pô, mas será que fica olhando lá, está passando os andares? Porque você não consegue sentir nada, não há frio na barriga. Frio na barriga aqui é um sentido mais figurativo de sensações, né? De subida, descida e assim por diante. Você não consegue. Essa é uma situação. Há outra situação, no entanto, que se a aceleração for maior que zero. Se a aceleração for maior que zero, no nosso diagrama, ela tem que estar para baixo. Então, se ela for maior que zero, eu tenho dessa relação, isso aqui é maior que zero, a massa sempre é positiva, não é verdade? Então, eu tenho que mg menos n é maior que zero. Se n vezes mg é maior que zero, significa que mg é maior do que a força que o chão do elevador está fazendo sobre os seus pés, sobre você, tá certo? Então, nesse caso, aceleração sendo positiva, o peso está vencendo a força normal, ele é maior. Se eu tivesse uma balança aqui dentro, ela estaria me mostrando a força normal, tá certo? E ela então iria indicar algo menor do que o próprio peso, caso aceleração. Essa é a situação que você, como a força normal é menor do que o seu peso, parece que você está meio flutuando, porque você não está fazendo todo o esforço que a situação de equilíbrio demandaria sobre o chão do elevador. Então, nessa situação, você realmente sente que o friozinho na barriga. Se o elevador estivesse deslocando com velocidade uniforme, obviamente é a primeira situação. Mas ele não pode sair do repouso e atingir um estado uniforme sem passar por um período de aceleração, não é mesmo? Por isso que essa sensação você sente em algumas situações. Quando você sente que o chão está perdendo, que eu estou perdendo o contato, bom, você sente em duas situações. Ou quando você está subindo e aí ele vai parar no andar. Então ele tem que desacelerar. A aceleração tem que ser contrária ao movimento, ela tem que ser positiva. Então, quando você vai atingir o topo, você sente, não é? É o momento que você perdeu um pouco o contato. A outra situação é quando está lá em cima, ele está parado, agora ele vai começar a descer. Então, ele tem que acelerar para dar velocidade na direção de descida. Você também sente, estou perdendo o contato. Essas são as duas situações. Agora, pode ter a situação onde a aceleração é menor que zero. Nesse caso, obviamente, isso aqui é menor que zero, você vê que o peso menos a normal é menor que zero, portanto, o peso é menor do que a normal. Essa é a situação que, na balança, mostra um peso maior, né? Se você quiser emagrecer, não é dentro de um elevador com aceleração negativa nessa configuração que você deve medir o seu peso, porque ele vai indicar sempre maior do que é realmente o seu peso gravitacional, o mg. Tá bom? Quando é essa situação? Bom, essa situação, ela acontece... Bom, a aceleração tem que ser negativa aqui. Ela tem que ser contrária, o valor da aceleração. Então, é o momento que você está, de alguma maneira, descendo e ele tem que desacelerar. A aceleração tem que ser contrária. Então, você sente o peso aumentar. Parece que eu vou encolher. Parece que o chão está fazendo uma força maior do que a natural. Esse é o momento onde a normal é maior do que o peso. Obviamente, em qualquer uma dessas situações, nós temos que a aceleração
pode ser determinada, não é? Em qualquer uma dessas situações, a aceleração do corpo, como nós vimos, ela pode ser determinada por, basta você dividir, então você tem mg menos a normal dividido pela massa, tá certo? Então, ou eu meço lá dentro do elevador, agora eu venho aqui, coloco uma balancinha aqui e sou capaz de ler o peso, então eu tenho a normal. Daí eu posso ser capaz de determinar a aceleração do elevador. Se eu estiver dentro do elevador e eu medir o meu peso, eu sou capaz de determinar qual é a aceleração dele. Tá certo? Por essas relações. Bom, claro, tenho que conhecer o meu estado de repouso aqui, que é aquele estado onde somente a gravidade age, que é o caso com velocidade constante. Ou estou parado, ou estou em movimento retilíneo uniforme. Bom, esse é o exemplo do elevador e a sensação está mostrando para a gente um pouco dessas condições da modificação do movimento. Muito bem. Esse é um dos exemplos que a gente queria dar. Agora, nós podemos fazer uma situação aqui interessante, dado essa relação, né? Essa é a situação que nós temos. Nós podemos pegar uma situação interessante aqui, né? Eu posso pegar o valor da normal, como a gente sabe, se eu focar, eu posso trabalhar um pouquinho essa relação, e o valor da normal é, obviamente, mg, né? Se eu colocar aqui, passar a normal para lá e o m para cá, menos ma. Ou seja, a normal ela vai ser igual a m vezes o quanto a minha aceleração difere da aceleração da gravidade. E aí tem algumas situações que você também pode identificar. Uma delas é quando A é igual a G. Se A for igual a G, exatamente, A é positiva e para baixo. Você está em queda livre, a normal vai a zero. Se um elevador romper o seu cabo e começa a despencar, obviamente você vai sentir, a balança ali vai indicar zero, é como se você estiver flutuando. Essa é uma situação interessante, né? Que acontece naqueles brinquedos, né? De parque de diversão, onde cai em queda livre, a normal vai a zero, parece que você está flutuando, porque você perdeu o contato. A normal sempre é a força de contato, sempre é uma força importante para a gente poder determinar as coisas. Mas vamos fazer mais um exemplo, né? Nós temos que elaborar mais um exemplo para você entendendo as leis de Newton e sua aplicação. O outro exemplo que eu vou pegar agora é o exemplo que chama os corpos sobre a mesa. Esse é um exemplo interessante porque eu vou ter dois corpos. Então a ideia é o seguinte, eu tenho uma mesa, né? Essa mesa tem seus pés, não é a coisa mais relevante no momento, e eu vou colocar aqui dois corpos. Eu vou colocar um corpo de massa M2 e sobre ele eu vou colocar um corpo de massa M1, tá certo? Aqui eu representei menor, mas não necessariamente o tamanho está ligado à massa deles. Muito bem, e nós queremos saber como são as forças de contato nesse sistema. Tá? Então, como nós temos aqui três corpos com dois contatos, nós temos o corpo 1, o corpo 2 e a mesa não pode ser desprezada. Então nós vamos ter que, segundo a nossa sequência, isolar cada corpinho. Então eu vou pegar aqui eu vou pegar o corpinho M2, tá aqui. Aqui eu vou pegar o corpinho M1, tá aqui. E aqui eu vou pegar a mesa também. Eu tenho que deixar aqui, ó. A mesa está aqui. E aqui é o ponto de contato desses corpos. Agora eu vou representar sobre esses corpos tudo o que está acontecendo. Primeiro, esse corpo de massa M1, ele tem para baixo o seu próprio peso, então é M1G, e ele tem sobre ele a força feita do corpo 2 sobre o corpo 1,
que nós vamos chamar de normal 2,1. Tá bom? Só para dar uma anotação. Essas são as forças que agem sobre o corpo 1. Sobre o corpo 2, eu tenho aqui o peso dele, então eu não posso tirar, o M2G. Eu tenho para cima uma força que a mesa age sobre ele, que eu vou chamar da normal mesa no corpo 2. Eu tenho aqui em cima a outra força, que é o N12, que é a força que o corpo 1 faz sobre o 2, força de contato. E na mesa, o que eu tenho? Eu tenho exatamente a força que o corpo 2 faz sobre a mesa. Aqui estão todos os pontos, tudo que eu preciso saber para poder resolver o problema. Agora eu vou começar a equação. Primeiro, não há movimento nessa direção, tá certo? Não há movimento. Então eu já sei que essas forças devem começar a se cancelar. A força N21 e a força N12 são ação e reação, portanto são iguais. N12 é igual a N21. Porque o 1 faz uma força sobre o 2 e o 2 faz uma força sobre o 1. Você chama quem você quiser de ser ação ou reação. Outra coisa que nós sabemos, e tudo isso aqui eu vou chamar de N1. Agora tem uma outra contato que é feito da mesa com o corpo 2 e do corpo 2 com a mesa. Novamente, essa mesa corpo 2 ou corpo 2 mesa trata-se, são iguais, porque são ação e reação, que eu vou chamar de N2. Então elas são iguais, então muitas dessas forças aqui são iguais, como está aqui. Agora eu posso olhar da maneira que eu chamei, eu posso olhar as forças em cada corpo, portanto, M1G, que é a força para baixo, tem que ser menos N1, tem que ser 0, porque está em equilíbrio, tá certo? Essa é uma equação. E sobre o corpo 2 eu tenho M2G mais N1, porque sobre ele tem essa força para baixo, na mesma direção do peso, né? Menos N2 também é igual a 0, porque ele está em movimento. Então, desse conjunto de equações, eu posso tirar N1 e N2, tá certo? Que vai me dar todas as forças de contato desse corpo. Daqui eu tiro que N1 é igual a M1G, e daqui eu tiro que N2 é igual, se eu botar aqui N1G, eu vou ver que N2 é igual a M1 mais M2 vezes G. Portanto, a força sobre o 2 é maior do que a força sobre o 1 no total. Por isso que quando você empilha as coisas, quem fica embaixo está sofrendo uma força, uma compressão muito maior, né? Devido aos que estão em cima. Muito bem, com isso terminamos mais esse exemplo e na próxima aula vamos trabalhar um pouco mais com outros exemplos. Até lá.